Você já sentiu vontade de desistir? Vontade de sumir do digital? E teve aquela sensação do tipo, por que eu tô fazendo isso? Ninguém tá vendo. Eu passei por isso recentemente. E esse vídeo é para te contar um pouquinho de como foi passar por esse processo, o que me salvou, que tem me salvado, que tenho usado como escudo. É um vídeo que reflete o canal, né? Que por aqui, para quem não me conhece, meu nome é Suzy. Aqui eu trago reflexões e direcionamento para quem quer criar com alma, fé e propósito. Aqui tem alguns vídeos também que é um dos temas, né? Que vai entrar aqui sobre a história do vídeo, que é beleza no simples cotidiano. Então, guarda essa informação e vem comigo. Muitas vezes, quando a gente pensa em desistir, antes de a gente pensar em desistir, há um gatilho, não é? Então, no meu caso, o gatilho foi o seguinte. Eu estava com uma ideia de vídeo aqui pro canal, porque pra quem não sabe, eu criei esse canal recentemente, ele é tá novinho ainda, tá fresquinho, mas eu já contei toda a trajetória sobre a minha criação de conteúdo. No primeiro vídeo aqui do canal eu conto um pouquinho da minha trajetória, então eu não vou contar de novo. Mas, resumidamente, eu tava com uma ideia muito, que na minha cabeça ia dar muito certo. Eu criei uma expectativa muito grande em cima desse vídeo. E lá fui eu, gravei, e é um vídeo que deu muito trabalho de fazer. Talvez porque não seja um tipo de conteúdo onde eu esteja acostumada a fazer, mas eu senti que deu um pouquinho mais de trabalho. Então, é aquilo. Todo criador de conteúdo entende o que eu vou falar aqui. Quando a gente coloca energia em algo, a gente quer que aquele algo dê certo. Isso é natural, isso faz parte, né? A gente coloca a sementinha e a gente quer que dê frutos daquela semente que a gente plantou. Então eu criei o vídeo, editei e postei e falei assim, esse vídeo vai dar muito bom. Porque na minha cabeça ele tava muito bom. E aí eu criei e postei. E para minha surpresa, eu postei nas minhas 3 plataformas principais, né? Instagram, TikTok e aqui no YouTube. Para minha surpresa, deu 0 visualizações na minha conta do Instagram, 6 visualizações aqui no YouTube e no TikTok deu uma boas visualizações, deu 100 e pouco, deu um pouquinho de engajamento, eu recebi também um comentário, mas no Instagram deu 0, tipo, ele praticamente nem entregou o meu conteúdo. E aquilo me frustrou demais, eu fiquei muito chateada, porque na minha cabeça eu achava que ia dar muito certo. E aí, então, esse foi o gatilho que me gerou a insegurança, que me gerou as perguntas que muitas vezes a gente se questiona, né? Será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? E principalmente para quem cria com propósito, né? Quando a gente cria com propósito, é diferente, porque quando a gente tem essa idealização de um propósito, a gente dificilmente se desvia dele, né? Porque a gente tem um propósito, a gente quer seguir nele. Só que existe uma outra parte também, que é o nosso psicológico. E essa parte, gente, a nossa mente, né? A gente aqui no canal a gente fala também sobre mente robusta, né? Pra gente fortalecer a nossa mente. E eu, como eu sou uma pessoa cristã e eu acredito em Deus, né? Eu acredito muito que nada é por acaso. E muitas vezes Deus trabalha nos pontos fracos nossos para nos fortalecer. Então, se você faz uma oração e pede para Deus, Deus me fortaleça nessa parte aqui, o que ele vai fazer com você? Ele vai te dar situações para te fortalecer, certo? E foi o que aconteceu comigo. Então, eu comecei a me questionar e comecei a orar e conversar com Deus. Deus, será que eu estou no caminho certo? Porque na minha cabeça ia dar tanto certo esse conteúdo, eu tava com tanta ingenuidade no sentido assim, a minha ideia, o meu propósito era trazer mais clareza para as pessoas que são donas de casa, para elas verem a beleza no simples cotidiano de lavar louça. Então o conteúdo era sobre beleza no simples, era um quadro, né, onde eu ia dar início. Então era o primeiro vídeo desse quadro e eu achei, vai dar muito bom. E não foi como eu esperei, como minha expectativa foi criada. Então, gerou o gatilho gerou frustrações, medo, insegurança, e que me fez questionar se eu estava realmente no caminho certo, se era realmente isso que era para ser realizado dessa forma. E aí, quando isso acontece, a gente, qual que é os 2 caminhos que a gente tem? Desistir, né? Falar, eu sou um fracasso, eu sou isso, eu sou aquilo. E o outro caminho é você pensar com uma mente mais robusta. Tá, o que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? Aí eu fui na parte técnica e estratégia, que eu pensei, poxa, o horário que eu postei no Instagram não foi um horário bom. É um conteúdo que poderia ter sido narrado, talvez conteúdos, porque esse conteúdo primeiro que eu postei era um vlog silencioso, né? E eu achei que ia dar muito certo, porque é um tipo de conteúdo que eu amo assistir. Então eu pensei, vai dar muito certo.
Só que em alguns casos, principalmente talvez para o meu público, eu imaginei que talvez narrado ficaria melhor. Então eu refiz o vídeo, eu arquivei o vídeo que não deu bom e eu refiz ele de uma forma narrada e de uma forma que pudesse ser como um guia. Porque da outra vez foi mais reflexível. E aí, dessa forma, desse novo formato que eu criei, foi como um guia, como se fosse eu direcionando a pessoa a como criar um conteúdo visual com alma, que é o assunto principal aqui do canal e das minhas plataformas de redes sociais. Né? E aí eu refiz, e antes de eu refazer, eu fiz uma oração com Deus, um combinado com ele. Eu falei, Senhor, eu vou refazer esse vídeo, só que eu quero muito a sua aprovação. Eu quero saber que se eu tô realmente no caminho certo. Porque talvez, Senhor, eu esteja fazendo algo que não é o que o Senhor quer. Porque rola isso também, né? A gente quer sempre servir a Deus com o propósito certo. E eu pensei assim, talvez eu preciso melhorar algumas coisas. Então, para que eu siga o fluxo de acordo com o que o Senhor quer para mim, aí eu fiz um combinado com ele. Se esse novo vídeo der certo, é porque eu só preciso melhorar a minha comunicação. Se não der certo, talvez não seja o caminho que o Senhor quer pra mim. Talvez eu queira... Só que não sei, porque me gerou essa insegurança. Como eu falei pra vocês, gera o gatilho e a gatilho gera, né, um certo sentimento. No meu caso, foi muita insegurança. E aí eu fiz esse combinado com Deus. Senhor, se esse vídeo tiver pelo menos um comentário, né, se tiver uma curtida, uma movimentação, eu vou acreditar que eu tô no caminho certo. Porque eu sou o tipo de pessoa, eu sou o tipo de perfil controlador. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. E aí eu tive que fazer esse combinado com Deus, porque eu tenho a necessidade de sentir, a gente tem isso, né? Eu tive a necessidade de sentir que eu tava realmente no caminho certo. Então eu fiz esse combinado. Então, se tiver uma movimentação que seja, eu vou entender que eu tô no caminho certo e eu vou continuar. Senão, eu vou recapitular aqui o que eu tô fazendo de errado, a gente vai sentar e vai conversar de novo. Porque eu tenho essa comunicação com Deus dessa forma, né? E foi isso. Aí eu refiz, postei, e não é que deu bom? Não é que deu muito melhor? Claro, não deu ainda aquele boom, que aliás eu nem quero boom, mas ele foi muito melhor. Então a reflexão que eu quero trazer aqui para você é exatamente essa. Fortalecer a sua mente, o seu corpo e o seu espírito. Então o que você faz quando algo não está dando certo? Não desista. Refaça, talvez o principal ali pode ser a sua comunicação, a sua forma de se comunicar. E como eu estava muito confusa se eu iria mais pro lado mais reflexivo ou se eu ia mais pro lado de guia, porque a insegurança tomou conta de mim, então eu não me sentia capaz de ser guia, isso me gerou insegurança e eu fui mais pro lado reflexivo, onde eu não guio muito bem a pessoa no como criar, mas eu só trago a reflexão. Só que Deus me mostrou, então, vou te falar mais sobre isso, mas Deus me mostrou que a minha missão, que o meu propósito era o guiar, não somente trazer reflexão, mas o guiar, o direcionar, sabe? E aí eu refiz até os meus planejamentos aqui e eu tô muito mais empolgada, muito mais feliz. E Deus, gente, ele é maravilhoso. Ele conversa com a gente de várias formas. Eu não sei como que é do lado daí, mas eu sinto muita presença de Deus em tudo que eu faço, sabe? E é muito engraçado que nessa mesma semana que eu estava dessa reflexão, se eu realmente estava no caminho certo e tudo mais, apareceu um vídeo para mim que chamou muita atenção, que era sobre uma psicanálise cristã. E ela trouxe essa visão, né, sobre a gente ser controlador, né, sobre o perfil controlador. E nossa, bateu demais comigo. Eu não sei como que é do lado daí, mas aqui eu sou uma pessoa muito controladora, como eu já disse para vocês. Então, pessoas controladoras, elas trabalham assim. Elas fazem a oração para Deus, mas a gente fica aqui segurando e não solta, né? Que é o post que eu vi, era uma menininha segurando uma maçaneta e ela dizia assim: Deus, por favor, abre uma nova porta. E aí Deus respondendo para ela assim: então larga a maçaneta e vem até aqui, sabe? E vem até a porta que está aberta aqui para você. Então muitas vezes é isso que acontece com a gente. A gente é tão controlador que a gente fica agarrado aqui ao invés de a gente soltar para ir pro que Deus quer pra gente. Então às vezes Deus tem algo imenso, extraordinário para nos entregar, mas a gente tá ali presa, não solta, não confia, não entrega. Então, uma das principais mensagens que eu quero trazer aqui para você é isso. Criar com Deus é viver esse processo de confiança, de fé, de saber que Ele está no controle de tudo. E isso também deixa a gente fluir mais leve na nossa criação de conteúdo. Então, uma coisa que eu vou ler aqui de novo para vocês, que está aqui estampado no meu mural, para sempre me lembrar é: se você vive na dependência, não pode confiar nas estatísticas. Então, se você entrega para Deus, se você vive na dependência dele, você não pode confiar nas estatísticas. Claro, existem dois fatores
Não vou negar, igual eu trouxe aqui para vocês. Tem a parte estratégica da coisa que a gente precisa também entender sobre o algoritmo, sobre tendências, sobre como criar. Existe essa parte, mas o criar com alma, ele vai além. Porque o criar com alma, ele vai além das estatísticas, ele vai além dos algoritmos, ele vai além de muitas outras coisas. Criar com fé, com propósito, é diferente, traz esse diferencial justamente por isso, para a gente criar com fé, entendendo que tudo há um processo. Então fortaleça a sua mente nisso, acreditando que há um tempo para todas as coisas. Nesse vídeo também ela até falou, né, que é algo que também pareceu para mim muito, que é a passagem quando Pedro vai andar sobre as águas. Quando Pedro consegue andar sobre as águas, o que faz ele andar sobre as águas é a fé. É o fato dele ter simplesmente direcionado o olhar dele para Jesus. Quando ele se desviou, dispersou o olhar dele de Jesus, o que aconteceu? Ele afundou. Então, muitas vezes na nossa caminhada empreendedora, na nossa caminhada aqui como criadora de conteúdo, é isso que vai acontecer. Se a gente dispersar, se a gente perder o foco em Deus, em Jesus, em nosso propósito, na nossa missão, a gente vai afundar. Então, isso que eu quero trazer como reflexão para vocês. E a outra história que ela trouxe também, que eu também quero trazer para vocês, que também me veio também como passagem na Bíblia, é sobre a história de Abraão e Sara. O que acontece também com pessoas de perfil controlador? A gente faz a mesma coisa que a Sara fez. A Sara sabia que Deus tinha prometido um filho para Abraão, e o que ela fez? Ela foi, ao invés dela esperar e confiar, ela deu o jeitinho dela. E aí o que a Sara fez? Ela entregou Abraão para Agar, né, para a serva dela, e falou: olha, como eu não estou podendo te dar um filho, e Deus te prometeu um filho para você, vai lá, né, deite-se com ela e faça o filho. E aí quem sabe um pouquinho da história bíblica sabe o que acontece com essa decisão deles, né, pelo fato deles não confiarem. Então, assim, há tempo para todas as coisas. Deus não disse quando ele ia entregar a promessa do filho, mas a promessa de Deus, ela nunca falha. Ela demora, mas não falha, né? Ela tarda, mas não falha. Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês também. Essa confiança, essa fé de que tudo há um processo. A plantação, né, traz também muito essa analogia, né, sobre plantar. Você vai lá, planta a sementinha, você tem que adubar, você tem que regar, você tem que cuidar para que ela dê fruto. Então, toda a criação de conteúdo, todo o nosso empreendedorismo, ele parte também por esse processo, né? Então, se a gente se desespera, se a gente fica afobada e querendo agir e acelerar as coisas, é onde a gente afunda. Como eu disse para vocês, a analogia ali do Pedro andando sobre as águas. E falando na Bíblia, eu quero trazer mais 3 passagens aqui para vocês. A primeira passagem é Zacarias 4:10. Não despreze os pequenos começos. A segunda passagem que eu quero trazer aqui para vocês é 2 Crônicas 15:7. Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. E a terceira passagem está em Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor. Eu tenho também muito comigo, eu faço todos os dias, que é Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Quando a gente vai para a linha muito egocêntrica da coisa, sabe? Da comparação e do ego, no sentido de é para mim que eu estou fazendo, para ter visualização para mim, e tudo voltado para o eu egocêntrico, a gente se perde também no processo. Então, quando a gente entende que é tudo pela glória dele, quando a gente entende que nós somos servas dele, em que a missão é nossa, nós temos uma missão, mas que o propósito vai para ele, né, sobre servir, linha de base de criar com alma, trago muito sobre isso também, sobre nós somos pescador de almas, a nossa profissão é o nosso campo missionário. E a gente ainda vai falar sobre o propósito, mas resumidamente o que eu quero trazer aqui para vocês como motivação é isso. Criar com a alma é diferente justamente por causa disso, que a gente tem um propósito muito maior. E muitas vezes a gente não tá vendo o processo, tá invisível. E o invisível traz essas inseguranças pra gente. Então, foca no seu propósito, foca no que realmente importa. E para você ter como um escudo para te proteger de todas as vezes que te surgir insegurança, quando te surgir ansiedade, medo, comparação, eu criei um planner. Seu escudo está aqui. Ele não é só um planner, é um espaço de refúgio para orar, sonhar e criar com o Espírito Santo.
E lembrar que você não está sozinha. Esse planner, ele tem estrutura de oração, organização da sua rotina criativa com direção, espaço para escutar e registrar o que o Espírito Santo te inspira e lembretes visuais que te fortalecem nos dias difíceis. E quero te entregar esse planner gratuitamente. Então, para você adquirir, o link está aqui na descrição. E eu espero de verdade que esse conteúdo tenha te fortalecido, tenha te ajudado, tenha te inspirado e motivado a não desistir. Principalmente se você é uma lojista, se você presta serviço. É muito importante você continuar na caminhada de criação de conteúdo, mesmo quando você tem a sensação de que ninguém está vendo. Por exemplo, vou trazer também uma outra história real aqui para você. Todas as vezes que eu quero comprar algo, eu sempre vou pesquisar no Google e se a pessoa tem um Instagram. Não sei, me gera uma certa confiança a mais, me traz também um sentido de querer ver mais fotos. Então eu gosto muito de acompanhar algo que eu vou comprar antes numa loja no Instagram. Então se você tá ainda vendendo, mas você não fica ali alimentando o Instagram, talvez mais o seu site, é complicado porque às vezes a pessoa vai entrar primeiramente pro seu Instagram. E ali, se ela não estiver vendo postagens muito recentes, ela vai pensar que você desistiu. Então não desista. Vai continuando a criar conteúdo para sua loja, para sua prestação de serviço, para que a pessoa entenda que você ainda está ativa, que você está ali. Às vezes a pessoa não vai curtir sua foto, ela não vai interagir com você, mas ela vai te chamar no direct para saber mais sobre o seu produto. E se a sua conta do Instagram não estiver ali sendo movimentada, ela vai pensar que você desistiu, que você não trabalha mais com aquilo e ela vai para o próximo. Então não pense que só porque as pessoas não estão interagindo com você é que elas não estão gostando de você. Entenda o seu público, entenda o perfil do seu público, né, de como ele se comporta. E na maioria das vezes, mas na maioria dos casos é assim que funciona. Ela vai lá, olha a tua foto do seu produto, acha bonita. Inclusive, conteúdo visual, a gente vai conversar muito sobre isso também, de fazer uma foto bem bonita para gerar desejo. Mas é assim que funciona na maioria das vezes. A gente vai lá, olha, vê se gosta do produto, vê se tem vídeo mostrando mais detalhes e depois a gente vai ali chamar no direct ou vai acessar o site para conhecer mais dos seus produtos. Então não desista de criar conteúdo pensando na visualização, pensando na interação. Pense no seu propósito principal, no que por que você está fazendo aquilo lá. E vai ser o próximo vídeo daqui do canal. Então se eu fosse você, se inscrevia para não perder, tá bom? A gente vai falar muito sobre propósito, identidade, muitas outras coisas maravilhosas, tá bom? A minha intenção aqui é essa, te inspirar, te motivar a continuar na sua caminhada como empreendedora, na sua caminhada como criadora de conteúdo com alma, tá? Que, como eu disse para vocês, é diferenciado. Aliás, a diferenciação desse conteúdo que você vai começar a acessar a partir de agora, se você não for inscrito ainda, é exatamente esse, que é um propósito que vai muito além de algoritmos e essas coisas erradas todas que o marketing muitas vezes nos coloca. E eu não vou trazer muito da parte marqueteira do negócio, mas sim conteúdo com alma, com presença e com fé. Então, seja muito bem-vindo, eu te espero aqui nos próximos conteúdos. Beijo, fui!